A Assembleia Nacional Francesa inclui liberdade pelo aborto em sua Constituição. Esta noite, a Assembleia Nacional e o governo não faltaram ao encontro com a história. A lei determina as condições em que se exerce a liberdade garantida à mulher de recorrer à interrupção voluntária da gravidez, disse o ministro da Justiça, Dupont-Moretti. Eduardo Vieira. Bom, meu amigo, essa é uma questão crucial, na minha opinião, né, no debate público e no avanço das pautas regressistas pelo mundo, né? Na verdade, eu digo que é a principal barreira para o esfacelamento completo da nossa moral, né, ocidental, digamos assim. Quando você abandona a defesa da vida da criatura mais indefesa que existe, que é o neném, né, no útero materno, você está fazendo uma distorção suprema, né? É a suprema perversão da ordem natural das coisas. E o trabalho do mal é justamente distorcer a ordem natural das coisas, né? Eu li esses dias uma metáfora, digamos assim, né, que me agradou muito, né? O demônio, ele não tem barro próprio. Ele tem que mexer no barro que foi trabalhado por Deus, né? Então, ele distorce as obras divinas na Terra. E esse é um exemplo clássico. Todo o instinto de preservação humano, todo o instinto de amor que é dado, né, por uma mãe ao seu filho, tudo isso é virado do avesso e é atacado da forma mais violenta quando você permite a simplificação de um processo que, na verdade, significa um assassinato, né? A gente não está falando aqui não existe interrupção de gravidez, né? Existe um assassinato, né? Quando você dá um tiro numa pessoa, você não diz que você deflagrou uma cápsula, né? Quando você mata uma pessoa a tiro, você não disse que um pedaço de carne recebeu várias bolas de chumbo, né? Você coloca em primeiro plano o aspecto mais relevante daquele evento. E o aspecto mais relevante de um assassinato é a morte de uma pessoa. Não é a interrupção de um processo, né? Olha, uma pessoa estava lá roubando outra e aí ela interrompeu a trajetória de 3 projéteis. Não, ela foi morta, né? Ela foi morta. Então, quando você fala em interrupção de gravidez, você está usando o eufemismo diabólico mesmo, né? Ou, para ficar mais chique, mefistofélico, né? Para usar uma palavra maior, para ajudar o Paulo. Gente, isso é um absurdo. E a França é o país que nos presenteia usualmente, né? França e Alemanha, né, são países que nos presentearam na modernidade com os pensamentos mais absurdos que você pode imaginar e com os pensadores mais maléficos, né, dos últimos tempos. Então, que isso aconteça na França é, de certa forma, emblemático. A França, que é o país natal da Simone de Beauvoir, por exemplo, que é uma mulher que é aplaudida até por pessoas que se dizem, né, de direita por ignorância. A mulher que foi uma pedófila feminista da década de 60 na França. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, todos esses defensores da pedofilia, defensores também do assassinato de crianças, né, no útero. E defensores da liberdade como um princípio absoluto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Liberdade é uma pauta que um monstro perverso como Michel Foucault defendia. A gente tem que caminhar além disso, acima disso, né? A gente tem que temperar a liberdade através da nossa moral. Se a gente não conseguir
se erguer na defesa da moral cristã, a gente vai para o saco mesmo, né? Obrigado, Eduardo. Gustavo Lopes. Agora sim, eu concordo com o Eduardo, Bom, primeiro a França sempre nos brindando com as porcarias, né, que eles são pródigos em produzir, é incrível, né, a gente tem uma ideia de que a França é um país, né, iluminado, um grande, próspero, não, a França, historicamente, ela produz lixos como esse, né, então, e vamos ver ali, 493 votos a favor e apenas 30 contrários, isso mostra uma unanimidade do pensamento político francês em relação a isso. E, mais uma vez, concordo com o Eduardo, quando ele diz, se a gente abrir mão da defesa da vida de um bebê, então a gente perde completamente um dos pilares da civilização ocidental, que é a moral cristã. Vamos lembrar, os 3 pilares, filosofia grega, que é o império da razão, o direito romano, que é o império das leis, e a moral cristã, que forma o nosso ethos, que forma a nossa consciência ética. Se a gente abrir mão de algo que é tão sagrado quanto a vida de um bebê, então a gente está abrindo mão de tudo. E a França, obviamente, abriu mão disso, assim como, bem lembrado pelo Eduardo, a Alemanha tem aberto mão de várias... A Europa, na verdade, né, está num caminho sem volta, ou espero que hajam algumas ilhas de resistência, como a Itália, né, sobretudo os países latinos, ali, Portugal, Espanha, por força do catolicismo, do cristianismo, consigam resistir a esse avanço que é, junto com esse avanço da esquerda clássica, digamos assim, a gente tem o globalismo atuando fortemente nessa questão da eugenia. E vamos lembrar agora, poucos dias atrás em Davos, surgiu uma ideia mirabolante lá do ecocídio. Mas o que é o ecocídio? É o malthusiano, né, a teoria malthusiana 2.0. Vamos acabar com a população. O aborto é uma maneira de genocídio. E é genocídio da população mais inocente, mais indefesa que existe. Então, assim, não me surpreende, de fato, que a França vá nesse caminho, mas me preocupa muito porque isso acaba gerando uma onda em outros países, porque sim, a França influencia muitos países, sobretudo, né, com o seu viés esquerdista, e de outro lado a gente tem um avanço, né, as pessoas se preocupam muito com o avanço do radicalismo muçulmano no mundo. Os muçulmanos vão dominar a Europa não mais pela espada, como fizeram no século VII, no século VIII, eles vão dominar, aliás, pela espada também, né, mas aí uma outra espada, porque eles chegam no país, têm 10 filhos, e os europeus não querem mais ter filhos, e quando engravidam, querem matar as crianças. Então é lamentável, é triste, Deus queira que haja algum tipo de mudança. A gente tem visto, por exemplo, os agricultores na França reagindo muito fortemente, então eu espero que haja um contraponto a esse avanço da esquerda na França, mas na Europa como um todo. Muito obrigado, Gustavo. Passar o comentário para o Oi, Luiz. Bom, é isso mesmo, é tudo que o Eduardo e o Gustavo falaram, é exatamente isso. A França, ela é a gorda de cabelo azul da Europa, né? Se a Europa fosse uma família, a França seria aquela gorda de cabelo azul que só traz desgraça para a família, só traz desgosto, só cria briga, né, nas festas, né, nem é expulsa do grupo de WhatsApp, porque ninguém tolera, ela só traz problema. Desde a Revolução Francesa, que a França só traz problema, e sempre usando palavras bonitas, né? Esse é o problema, né? Esse é um dos grandes problemas. Eles tentam usar dourar a pílula para coisas terríveis que eles fazem. Desde a Revolução Francesa, que eles fizeram em nome da igualdade, fraternidade, liberdade, né? E a gente está vendo que, na real, não é bem assim. Depois da Revolução Francesa, em que eles praticamente, né, jogaram no lixo a moral cristã, começou a valer tudo, né? Só a gente parar para pensar qual foi uma das consequências mais rápidas da Revolução Francesa foi Napoleão, que espalhou o caos, o inferno na Europa, né? Reconfigurou tudo, né? Levando a guerra e a desgraça para tudo quanto era lugar. E a partir daí foi só derrota, né? A França perdeu para aquilo que iria se tornar a Alemanha ainda no século XIX, numa guerra. Depois, no século XX, teve aquela coisa vergonhosa da Segunda Guerra Mundial. E aí também todos esses filósofos e os
como é que se diz, os existencialistas, né? E a Simone de Beauvoir, bem lembrado, né? Que é uma grande, né, defensora do aborto e que tenta enfiar o feminismo na cabeça das pessoas também de um jeito bonitinho, né? E a gente vê o perigo que é isso, né? Esse tipo de discurso. Eu vi até aqui no grupo mesmo, nos comentários, gente contaminada pelo discurso da esquerda sem nem perceber, né? A pessoa falando, homens discutindo o corpo da mulher. Não, gente, a gente não está discutindo o corpo da mulher, é o corpo do bebê, é o corpo do feto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele só necessita, né, da mulher, porque até nascer, pelo menos, ele não é independente, né, gente? Então, vamos tomar cuidado aí com o quanto a gente se deixa contaminar pelo discurso da esquerda, que nessa hora a esquerda, que odeia a liberdade de expressão, odeia liberdades individuais, nessa hora a esquerda distorce todo o discurso e começa a falar em liberdade de escolha da mulher, né? Para isso a liberdade existe, né? Agora, por exemplo, se o seu filho, você não quer que ele tome a tal da picadinha, né, que já causou tanto mal para crianças e para jovens, aí não tem liberdade do corpo, aí não tem liberdade de escolha, né? O seu filho pertence ao Estado. É engraçado como eles distorcem, eles mudam a história de acordo com a situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa coisa de lugar de fala, pelo amor de Deus, isso daí é um conceito esquerdista para calar qualquer outra pessoa que não seja do grupo de minoria no debate. A gente tem que ter liberdade de debater tudo. Ou então, se for para travar tudo isso, então a gente também não pode mais deixar os trans, por exemplo, falarem dos héteros, né? Porque é lugar de fala. Você percebe como esse lugar de fala eles não preservam, né? Eles não respeitam. Então a gente tem que começar a ignorar muito dessa balela, né, do discurso esquerdista, porque é aí que a gente começa a vencer. Quando a gente topa jogar, né, dentro das regras deles, com as palavras deles, com a dialética deles, a gente já perdeu, né? A gente precisa em primeiro lugar, estabelecer que a gente não deve jogar com as mesmas regras que a esquerda tenta impor.